muito bom poder falar da palavra de Deus. É muito bom poder externar aquilo que Deus nos tem concedido, a graça, o direcionamento do Espírito Santo. É muito bom nós podermos verbalizar os escritos sagrados. Infelizmente, nem todas as pessoas elas têm esse desejo, têm esta vontade e buscam de Deus esta graça para que possam expressar aquilo que Deus está colocando dentro delas. Semana passada nós falamos aqui sobre Eliseu, substituto de Elias, profeta, e nesta semana nós vamos dar continuidade nesta segunda parte desse tema, Eliseu, profeta, substituto. Eu gostaria que você me acompanhasse, que você estivesse comigo do princípio até o fim. São poucos versículos ou são poucos textos que nós vamos falar, mas antes disso eu gostaria muito que você também estivesse conosco, sendo um colaborador deste canal, que você estivesse compartilhando os nossos vídeos, que você estivesse se inscrevendo no nosso canal também, fazendo parte desta família, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas. Por isso que nós estamos neste trabalho, neste intento, neste intuito, estamos caminhando para cada dia mais levar a palavra do Senhor para a vida das pessoas. E é importante nós frisarmos sim este grande tesouro, este tesouro maravilhoso que é o legado dos profetas, o ensinamento na vida prática dos profetas. Não é a profecia de cada um dos profetas, não são os oráculos sagrados de Deus profetizados por eles, não é isso, mas é o estilo de vida deles que nós, como cristãos, precisamos copiar sim, e nós podemos levar esse mesmo estilo de vida para que outras pessoas também copiem, as suas vidas sejam agradáveis a Deus. Por isso eu peço a ti, compartilhe esta mensagem, as outras mensagens. Se você não assistiu ainda nenhum desses temas sobre o legado dos profetas, eu te convido a você estar entrando no nosso canal, assistindo um por um deles, chegando neste, faça sua inscrição, compartilhe com mais pessoas, coloque nas suas redes sociais e com certeza Deus vai estar abençoando vidas e a tua própria vida, porque você estará colaborando com o reino de Deus. O texto que nós pegamos para falar sobre Eliseu, profeta substituto, está em Lucas capítulo 4, versículo 27, que diz assim: também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus está dando um parecer sobre a vida do profeta Eliseu, trazendo à tona algo que aconteceu lá na antiga aliança, a cura de Naamã, mas quem estava ali para trabalhar em prol do reino de Deus era nada mais, nada menos que Eliseu, o profeta substituto. E hoje nós vamos continuar dando seguimento aqui na segunda parte sobre a vida deste profeta. Então, uma das coisas também que marca a vida do profeta Eliseu é que ele não mercadejou o poder de Deus. Ele não mercadejou o poder do Senhor, ele não fez da palavra de Deus mercado, não fez mercadoria, para estar ganhando lucros com isso, para estar obtendo lucros. Então nós temos a vida do profeta Eliseu, um grande ensinamento sobre isso. 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 e 16. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então nós vemos aqui, depois de um grande milagre, depois de um grande feito de Deus, Naamã, um homem que lá atrás nós conhecemos, um grande homem, um grande guerreiro, um grande lutador aí pelos sírios, nas suas guerras que ele estava indo, Deus estava dando a ele vitória, estava dando graça, estava fortalecendo, enfim, Deus estava abençoando a vida de Naamã, mas faltava ainda a cura, não somente física. Eu não vejo somente a cura física na vida de Naamã, eu vejo uma cura interna, a cura espiritual, a cura interior na vida de Naamã, e quem está ali regendo toda esta obra
o profeta Eliseu, o profeta substituto. E agora chega o momento, depois da cura, que Naamã está querendo oferecer ali uma bênção, né, para Eliseu. Mas Eliseu recusa. O poder de Deus, a ação do Espírito Santo, a graça do Senhor não podem, não devem ser mercadejados, não podem estar aí sendo oferecidos para as pessoas para que nós recebamos dinheiro. Não pode, nós não podemos fazer isso, ou qualquer outro tipo de material que seja, de matéria, de provisão que seja, nós não podemos fazer isso. Não é errado as pessoas abençoarem a obra de Deus, não é isso, mas Eliseu nos dá um exemplo aqui. Talvez Naamã, se Eliseu pegasse ali a sua oferta, os seus bens, os seus ouros, as pratas, enfim, as vestimentas, talvez Naamã pudesse achar que, olha, eu comprei o poder de Deus, eu recebi a cura, mas eu paguei. Não, é de graça recebeis, de graça dai. Muitos hoje, infelizmente, estão mercadejando a palavra de Deus, estão mercadejando o poder do Senhor, e nós não podemos fazer isso. É contra, vamos dizer, literalmente, é contra a lei. Então, uma pessoa que usa o poder de Deus para benefício próprio, e mais, nós não podemos ser instrumento de Deus para o nosso próprio benefício, negativo. Nós somos instrumentos de Deus em benefício do próximo. Nós somos servos para servir, e o servo, ele simplesmente serve. Então, eu aprendo aqui com Eliseu, profeta substituto, que o poder de Deus, a palavra do Senhor, as curas, os grandes sinais, prodígios e maravilhas, eles não podem ser mercadejados. Eles não podem ser vendidos para que as pessoas venham, recebam a cura e nos paguem por isso, recebam o milagre e nos paguem por isso, negativo. Recebam a libertação e nos paguem por isso, negativo. Nós temos aí na obra do Senhor os dízimos, as ofertas, quem quiser fazer o seu voto que faça, isso é de cada um, mas nós não podemos receber dinheiro pela a obra de Deus, pelos milagres, pelos sinais, pelo poder de Deus. Uma segunda coisa que eu vejo, Eliseu, ele fez discípulos. E é algo que assim está muito escasso nos dias de hoje, fazer discípulos não para nós mesmos, mas fazer discípulos para Deus e para Cristo. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Então nós vemos aqui que há um grupo de profetas que estão sendo instruídos, nada mais, nada menos, pelo líder, pelo discipulador, que é Eliseu. Assim como o profeta Eliseu foi discípulo de Elias, o profeta da reforma, nós vemos aqui Eliseu dando continuidade à obra que começou lá atrás, fazendo discípulos. E o próprio Senhor Jesus, ele manda: ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Mas como nos dias de hoje está difícil nós vemos essa escola de discípulos, o discipulado dentro das igrejas, independente aí o ministério, salvo um ou outro que trabalha na questão do discipulado. E isso é de suma importância para não somente o crescimento da igreja, mas principalmente para que haja qualidade na questão de nós, como servos de Deus, servir no reino do Senhor, mas com qualidade. E isso só vai acontecer se houver discipulado. Não adianta as pessoas chegarem dentro da igreja, e é lógico, descem as águas batismais, depois disso nada mais acontece, não senta numa sala específica para tratar os novos convertidos com as doutrinas fundamentais, que é de suma importância, soteriologia, a armatiologia, pneumatologia, cristologia. Nós precisamos tratar isso com os novos convertidos, e isso fala do quê? Discipulado. Mas, infelizmente, os tempos estão cada vez mais se findando, a volta de Cristo está aí, na sua iminência, e poucos líderes, pastores locais, que estão preocupados em fazer ou formar discípulos para Jesus Cristo. É uma dura, triste
realidade. Mas eu olho para a vida do profeta Eliseu. Ele, tomando por base o seu próprio instrutor, o seu próprio mentor, Elias, ele agora está aqui com uma escola de profetas. O versículo 1 diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eram discípulos, eram pessoas que estavam seguindo não somente o ensinamento do mestre, mas estavam seguindo o quê? O próprio estilo de vida do mestre. Então, Eliseu, ele nos dá um exemplo grande aqui, poderoso, de nós formarmos discípulos. O discipulado precisa existir de forma grandiosa dentro da igreja, e isso tem que ser divulgado, tem que haver a divulgação para que as pessoas venham, recebam as instruções, as doutrinas fundamentais e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo em Eliseu, Eliseu teve misericórdia dos inimigos, né? Um tempo onde a violência está crescendo, o ódio cresce a cada dia contra os cristãos, contra a própria humanidade, uns contra os outros, enfim. Eu recentemente tive, vamos dizer assim, o desprazer de estar ali vendo algo que eu não me recordo de ter visto na minha vida, eu não me lembro disso, de ter visto ali a barbárie que eu vi dias atrás. 2 moços brigando, uma violência, pouco faltou ali, quem sabe se um dos dois estivesse com uma arma de fogo ou uma arma branca, pudesse haver ali uma desgraça, uma tragédia maior devido à violência. Mas eu olho para Eliseu e vejo esse homem tendo misericórdia dos inimigos. 2 Reis 6, a partir do 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Então nós vemos aqui o tratamento de Eliseu com o exército sírio. O exército da Síria invade Israel, Samaria, mas há uma ação sobrenatural da parte de Deus. Eliseu faz uma oração instantânea ao Senhor para que cegasse esses soldados do exército sírio. E agora nós vemos que Eliseu os conduz até o centro de Samaria, aonde seriam, pelo próprio texto, presa fácil para serem dizimados, para serem mortos, para serem destruídos. E quando o rei ele chega até Eliseu e vê aquilo, ele já quer logo destruir os inimigos. E é a pergunta que ele faz para Eliseu no versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Então a intenção do rei de Israel é destruir, é acabar, é matar mesmo o exército sírio, os soldados do exército sírio. Mas eu vejo aqui Eliseu, ele tendo misericórdia dos seus inimigos. Olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vemos aqui Eliseu se apropriando no Antigo Testamento desta palavra no Novo Testamento. Aquilo que Deus ele nos instrui para termos clemência, misericórdia dos nossos inimigos, daqueles que nos ofendem. O próprio Cristo ensina isso lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 40, você pode conferir lá depois. Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos bendizer os que nos maldizem. Então eu vejo aqui a misericórdia sendo instalada, sendo estabelecida, sendo usada pelo próprio profeta Eliseu. E nós, da mesma forma, devemos ter misericórdia daqueles que nos ofendem. O texto é muito claro, olha, portanto, se o teu inimigo, veja, não é o teu amigo, é o teu inimigo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber,
porque fazendo isto, observa, tratando bem o teu inimigo, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí ele completa, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E há um tempo aqui em que os cristãos em Roma estão sendo expulsos, estão sendo expelidos pelo imperador da época, que está se levantando contra a igreja, contra os cristãos, está matando o cristão, está expulsando de Roma. E o que Paulo manda fazer? Olha qual é a instrução do apóstolo Paulo para os irmãos de Roma: para tratar bem os inimigos, para usar de misericórdia. Como eu disse, no tempo que nós estamos vivendo, a violência, a graça, as maledicências, o desejo de fazer o mal contra o próximo está engraçando, mas nós temos da parte do Senhor esta grande ação do profeta Eliseu, tendo misericórdia dos seus inimigos. E eu quero finalizar esta breve mensagem com algo que o próprio Senhor Jesus, ele manda que nós façamos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eliseu, ele foi fiel ao Senhor até a morte. E olha o que acontece depois da morte do profeta Eliseu. 2 Reis 13, versículos 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Mesmo depois da morte de Eliseu, Deus ele nos dá aqui um respaldo muito grande do que foi a vida daquele que uma mulher olhando para o profeta Eliseu diz para o próprio marido dela: eis que tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E aqui nós vemos, depois da morte do santo homem de Deus, Deus dando testemunho do caráter de Eliseu, do compromisso de Eliseu com o Senhor Jeová. O próprio Senhor Jeová fazendo aqui um último milagre depois da morte do profeta. Isto aqui fala de uma vida com Deus. Isto aqui fala de uma comunhão com Deus. Isto aqui fala de uma amizade com o próprio Criador. Isto aqui fala de uma responsabilidade perante Deus enquanto vida. E agora Deus está aqui dando testemunho da vida, do caráter, do compromisso de Eliseu para com ele. Se nós quisermos viver uma vida cristã sadia e saudável, nós precisamos ser fiéis a Cristo até a morte. Mesmo que a morte chegue, nós precisamos ser fiéis até ali. E que Deus ele venha nos dar graça para levarmos a cabo isto aqui, este compromisso com o Senhor. Eliseu foi fiel ao Senhor até a morte. Lembra que eu falei sobre Roma? As pessoas ali estavam sendo expulsas, estava tendo conspirações e mais conspirações contra os cristãos. E Paulo manda que nós venhamos a tratar bem os inimigos. Isto fala de caráter, isto fala de conduta cristã, que mesmo que se levantem contra nós, nós vamos ser fiéis ao Senhor e deixar que Deus julgue. O julgamento pertence a Ele. E aqui eu vejo, depois da morte do profeta Eliseu, o próprio Deus deixando relatado na sua palavra que alguém caiu na sepultura de Eliseu e reviveu, o poder da ressurreição. Nós vemos aqui o caráter de Eliseu sendo declarado pelo próprio Deus, pela palavra. E nós, da mesma forma, podemos viver uma vida agradável a Deus, de forma que depois da nossa partida, o nosso legado fique. E este é o legado que o profeta Eliseu nos deixa. Mesmo depois da morte, Deus dando o testemunho dele. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que você reflita, faça uma análise, viva uma vida cristã sadia, saudável e observe o legado dos profetas. Observe o legado que Eliseu deixou. Amém? Deus te abençoe com esta palavra. Como eu disse lá no início, se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, deixa lá o sininho para receber todas as notificações. Assista os demais vídeos referente a este tema.
o legado dos profetas. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.